Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Hoje, mais uma vez, fim do dia, não é? Fim de mais um dia, fim de mais uma bênção. Quarta-feira, uma bênção luminosa, nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Coatai 108. E também com a presença luminosa dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros desse mundo espiritual, mensageiros da evolução dos nossos espíritos, denominados de pretos velhos, pretas velhas, que são os nossos guias espirituais, mentores espirituais, companheiros de viagem, de jornada, de caminhada. Também as nossas lindas, belas, graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas, amadas, majestosas, belas, maravilhosas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade. Ontem o vídeo foi para derrubar o mestre ou a ninfa. Hoje vamos levantar, porque nós também temos a condição de levantar quem derrubamos. Será que nós hoje, no nosso dia, na nossa jornada, na nossa caminhada, já conseguimos voltar para o nosso irmão, a nossa mente, sintonia, sem um julgamento, sem uma crítica, e ajudar a levantar na realidade esse irmão, essa irmã que se encontra um pouco descaído, não é? Com certeza que sim. E então, como se encontra descaído, nós temos a condição de ajudar e temos a condição de derrubar. Ontem foi o dia de derrubar, não é? Como eu intitulei no vídeo, não é? Derrubar o mestre, a ninfa. Claro que foi um título, é um título, porque ninguém tem o mérito, a condição de derrubar quem quer que seja, não é? Mas foi um título que eu pus meramente voltado para a sintonia que estava, não é? Na condição que era o áudio, das condições do que eu disse no áudio, porque existe na realidade muito mestre ninfa querendo derrubar o seu irmão, a sua irmã, o médium. Se pudessem, com certeza. Claro que às vezes não é fácil, às vezes não é assim tão fácil de derrubar quanto isso. Mas quando não é fácil derrubar espiritualmente, na mediunidade de cada um, às vezes é mais fácil derrubar fisicamente, não é? Com certeza. Muita gente se conhece, mestres, ninfas, médiuns, muita gente se conhece nessas localidades, cidades, por todo este planeta. E muitas das vezes se encontra nesses conhecimentos alguém que critica o seu irmão, a sua irmã. Um outro médium, pertencente inclusivamente à mesma corrente indiana do espaço, aos templos do amanhecer. Aqui, claro que duas cabeças pensarão por duas cabeças.
dois médios pensarão por dois médios. Cada qual pensa por si, dentro da sua individualidade, do seu critério, da sua segurança, das suas dificuldades, angústias, tristezas, agonias, desesperos, dos seus desequilíbrios durante o dia. Enfim, tem um monte de coisas que nós teremos que, na realidade, estar sempre muito atentos. Mas nós, claro que nós somos físicos, e como somos físicos, nós estamos aprendendo, ainda estamos aprendendo. Pensarei que estaremos no bom caminho, não é? Com certeza que sim. E eu ontem, por exemplo, citei, não é, no áudio, no vídeo, as várias condições do médium, do mestre, da ninfa, as condições precárias na individualidade de cada um. Continuam essas condições precárias, continuam na individualidade de cada um, porque só se passaram mais 24 horas. Só mais 24 horas. E será que nós, todos quantos veem este vídeo, já se lembrou de alguém que esteja carenciado? Será que nós, sem ser essas, vamos lá, grandes potências, não é? Será que nós já se lembramos de alguém que no seu lar estará com carências de muita coisa, hoje durante o dia? Será que nós já, nas nossas preces, se lembramos de incluir o nome de um ser físico qualquer para ser ajudado fisicamente nas suas faltas e angústias? Será que nós não nos esquecemos inclusivamente da nossa prece, do nosso horário, do nosso compromisso? Será que tantos serás na vida da gente, de cada pessoa? Tantos serás, não é? Será? Será que foi? Será que não foi? Será que é? Será que não é? Tanta condição que... Será que é? Será que não é? Tanta condição. Uma coisa eu sei, aqui é quase noite. Outra coisa eu sei, eu já passei quase um dia. Outra coisa eu sei, Deus... Jesus Divino e Amado Mestre me segurou até aqui, juntamente com a espiritualidade. Não foi o ser físico, não foi nenhum ser físico, não foi nenhum ser físico. Foi Deus, foi Jesus, foi a Virgem Santíssima e foi a espiritualidade. Ser físico nenhum me ajudou a ultrapassar o meu dia. O mesmo aconteceu a centenas e centenas e centenas de pessoas que gostariam de ter uma palavra amiga, que gostariam de ter um abraço, um apoio e não tiveram. Centenas de pessoas que nestes tempos estão com aflições, agonias e desesperos e ninguém foi lá socorrer. Porque não é visto, não é? Se eu levar um pacote de arroz ali ao vizinho do lado, ninguém vê. Se eu for à farmácia e comprar uns medicamentos para levar, ninguém viu, ninguém soube. Não tem uma forma de engrandecimento por conta de quem quer que seja. Porque as ações elas têm que ser praticadas e feitas sem os engrandecimentos, sem o bater de palmas, sem os aplausos na plateia, sem tanta e tanta coisa que todos nós sabemos, não é?
Cada um sabe de si, Deus sabe de todos, e nós sabemos também o que se passa ao nosso redor. Das pessoas que habitam, convivem conosco no dia a dia, nos trabalhos, nos vários trabalhos de cada um. Quando vamos à rua, vemos, conversamos com este, com aquele, com inúmeras pessoas. Mas muito médium, porque aqui estamos falando de médiuns, não é? Muito médium gosta de fazer para se mostrar, para ser bem visto perante a plateia, ter a música, o bater de palmas, e tem muito médium passando fome e miséria nestes templos do amanhecer. Dizer assim, eles não pertencem aos templos do amanhecer, é verdade. Ninguém pertence morando nos templos do amanhecer. Isso é uma realidade. Eu não moro, há quem more, não é? Até há quem more dentro dos templos, a minoria, mas há quem não more. Mas, por exemplo, a Igreja Católica, eu conheço, sei, vejo, a Igreja Católica divide comida com todas as pessoas. A Igreja Católica, por exemplo, aqui às quartas-feiras e sábados, distribui comida, embalagens, não é? É quase que se fosse uma cesta básica, do essencial. Uma garrafa de azeite, um arroz, uma massa, um feijão, um leite, e enfim, feito de determinadas coisas, não é? Às quartas e aos sábados. Inclusive tem um dia para distribuir sopa. Isso é aqui a Igreja Católica. Os nossos templos do amanhecer, isto não é dizer nem bem nem mal, mas eu não dou notícia de estar a acontecer. E mais uma vez eu friso porque todos os dias me chegam condições de pessoas que estão como se diz, com a corda na garganta. Estão com a corda na garganta. E como estão com a corda na garganta, primeiro têm a vergonha. Porque nunca pediram, não estão habituados a que lhe deem nada, não estão habituados a pedir, estão habituados a trabalhar, a dar, quando não seja físico, a dar do suor deles. Na ajuda, no trabalho espiritual, na condição mediúnica, enfim. Nestes tempos que ocorrem, nesta nossa nova era, porque isto é uma nova era, que o mundo planetário, esta Terra está passando, nesta nova era, onde tantas falanges benditas, de amor, de cura, de sintonias crísticas estão ultrapassando este planeta. Grandiosas falanges de amor, grandiosos espíritos estão cruzando este universo, levando o auxílio, a cura, o amor, a esperança, a fé, o equilíbrio e a harmonia aos vários milhares de seres físicos, porque aqui não importa se é médium, se não é médium. Eles vêm com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre. Aqui não entra a história do médium. Entra o ser físico, porque todos nós somos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo também está cruzando por todo este universo grandiosas falanges de terror, de ódio, de raiva, que nos tiram a condição, a sintonia para olharmos para onde o nosso irmão lhe dói, para a ferida do nosso irmão.
Nossa Senhora do Apará assoprava para as feridas daqueles escravos doídos, sofridos. Hoje, o nosso sopro poderá ser diferente. Poderá se transmitir no auxílio de muita e muita coisa. Há centenas de grupos doutrinários, denominados dos tempos do amanhecer da doutrina crística, da escola do Mestre Jesus. Há centenas e centenas dos mais variados nomes e que se intitulam dos tempos do amanhecer. Por exemplo, eu estou em alguns. Ontem, por exemplo, saí de 8, por exemplo. Ontem saí de 8 grupos. Hoje já saí dos mesmos 8 grupos mais 9. Grupos denominados de doutrina. Estive lá um pouco, vendo qual era o teor, não é? Porque metem-nos os números de telefone de qualquer pessoa, não é? Sem o próprio dar autorização, dizer sim, dizer não, enfim. Dizer sim, dizer não, mas os administradores pegam naquele nome, daquela ninfa, espetam num grupo, daquele mestre num grupo, do outro mestre num grupo. Não perguntaram, pode, não pode. É como se aquilo fosse propriedade minha, vamos lá. Eu criei um grupo, mas cada membro que está lá, eu perguntei se queriam. Cada membro que está dentro desse grupo, mundo espiritual, eu perguntei se queriam. Todos, inclusive a maioria dos mestres ninfas, já somos poucos, mas já estamos juntos faz até muito tempo. Muito tempo em harmonia e em equilíbrio nesse grupo. Mas nesse grupo, eu não meti lá ninguém nesse grupo, quer seja mestre, quer seja ninfa, sem o próprio dizer, eu quero. Inclusive, houve alguém que pedisse para adicionar esta ou aquela pessoa, eu vou ao privado, quer ou não quer. Houve quem dissesse que queria, houve quem não dissesse que não queria. Essa é a verdadeira realidade. Teremos que respeitar. E então não os pus lá, não é? Acontece que ontem e hoje, então foi uma conclusão ainda, porque o meu telefone já não, eu falo do meu, não é? Já não suporta muito mais coisa, não é? Não suporta e vou dizer, também não estou assim muito interessado em entrar em mais grupos do que estou. Primeiro, as pessoas são as mesmas. As pessoas são quase as mesmas. Os temas são quase os mesmos. Variam de um grupo para outro. As figurinhas bonitas. Há quem ponha a mesma figura, o mesmo áudio em 3 grupos. Pôs num, pôs noutro. As pessoas que estão num grupo, se estiverem nos outros 2, apanham, veem tudo aquilo em triplicado. Não é em duplicado, é em triplicado. Depois, esta é uma parte complicada, não é? É uma parte complicada. Depois tem a questão que é a autorização do próprio.
o telefone não é público, é meu, não é? O vosso é vosso. Eu nunca irei postar, eu agora podia pegar num telefone qualquer de pessoas que eu tenha mais afinidade nestes grupos onde eu estou, que mesmo assim são alguns, pelo menos mais 4 fora o meu, não é? Neste momento, 4 fora o meu. Pegava nesses nomes ou números de telefone e pegava, punha no meu grupo, porque eu me apetecia, porque eu queria. Porque eu agora estou na sintonia, pego aqui num telefone, numa pessoa que eu tenha afinidade, que eu veja há muito tempo, que goste, pego nesse número e espeto no meu grupo. A pessoa lá do outro lado, eu posso ter afinidade com esta, com aquela pessoa. A pessoa lá do outro lado pode não ter afinidade comigo, pode não simpatizar nada comigo. Aqui não é uma questão de simpatizar ou não simpatizar. Mesmo sendo médium, não tem que gostar. Não tem que gostar. Lá do outro, eu posso gostar. A pessoa lá do outro lado pode não simpatizar comigo, minimamente. E ao meter qualquer contacto num grupo de WhatsApp, aqui não importa se é da doutrina, se não é da doutrina. A outra pessoa do outro lado ainda fica mais aborrecido comigo. Não é que eu tenha ficado aborrecido com alguém que não fiquei, salve Deus, com ninguém, de coração. Agora, as outras pessoas, nem toda a gente é igual. A outra pessoa do outro lado, quando olhar, não, mas isto é da Joana, ou quê? Já me metem em grupos, sem eu querer, sem eu pedir, sem eu isto, e sai. Saiu. Tudo bem, voltou à estaca zero. Mas não voltou à estaca zero porque ficou com mais. Se já não simpatizava lá comigo, ainda ficou gostando menos. Por uma simples questão. Por uma simples questão. Quando postam nos grupos os links, quando postam nos grupos os links de certos e determinados grupos, a pessoa se clicar lá e entrar é do seu livre-arbítrio, é da sua autonomia. Aí está certo. A pessoa foi, entrou, viu, gostou, ficou, pronto. A pessoa entrou, viu, não gostou, saiu, pronto. Agora, isso é uma condição que depende de cada um, não é? Porque os telefones de cada um são de cada um, não são propriedade de o telefone do Joaquim, do Manuel, da Maria, da Luísa ou de quem quer que seja que eu agora pego aqui. Eu tenho aqui contactos, mais de 1000 contactos. Eu pego aqui em 20 ou 30 para fazer volume no grupo e pego aqui em 20 ou 30 e ponho no grupo, sem perguntar quer ou não querem. Não. Isso é uma maneira de nós arranjarmos às vezes sintonias negativas. E de pessoas que na realidade não gostam de que ponham os contactos deles em grupos. Porque ainda hoje, falando com alguém, também já saiu de vários grupos nesta condição. Porque saía, entravam. Saía, metiam. Saía, passado um dia, metiam lá outra vez, no mesmo grupo. Será que as pessoas não se tocam? Será que o facto de ser por ser de doutrina, porque doutrina, se eu pegar aqui, até no meu grupo, Mundo Espiritual, no meu grupo, Mundo Espiritual, que está aberto, é uma sala aberta, todo o dia, como todo o grupo, tem aqui mensagens todo o dia,
dia, é um grupo mais parado, mas tem aqui mensagens todo o dia de coisas boas. Percorrendo os outros grupos, também tem mensagens todo o dia, coisas boas. Mas percorrendo todos os outros grupos e o meu, ainda não vi hoje, nem vi dia nenhum, alguém oferecendo alguma coisa para dar a alguém, a algum particular. Não vi. É como se todo mundo vivesse na praça, vivesse bem. Ninguém tem faltas nem necessidades. Inclusive, criticam quem tem falta ou necessidade. Se alguém postar num grupo que está precisando de alguma coisa material, já não falo em prece, nem em sintonia, nem em vibração, que isso é outra coisa. Algum bem físico, há muita gente que não gosta. Porque é que estão a pôr nos grupos a pedir bens, coisas físicas, bens essenciais para a saúde, a vida de cada um. E nós somos médios. Como eu disse, nesta nova era, porque isto é uma nova fase deste planeta, está a ser ultrapassado como sempre. É uma condição que isto é atravessada sempre, da mesma forma. Grandes falanges de amor, humildade, tolerância, de paz, serenidade, equilíbrio, mas também ao mesmo tempo somos atravessados e emanados por grandiosas falanges de ódio, raiva, terror, vindas desses mundos inferiores. E que tocam em nós aqueles que, conforme nós tivermos a sintonia, poderão ser os espíritos de luz, como poderão ser os irmãozinhos em sofrimento, que não são espíritos evoluídos, nem mais ou menos. Nós, muitas vezes, invocamos certas e determinadas. Qualquer pessoa, não precisa ser médium. Pode invocar os espíritos. Aqui não precisa ser médium, porque toda a gente pode invocar com certeza os espíritos. E se aqueles que nós chamamos para perto de nós não se puderem manifestar, por exemplo, materialmente, né? Nem por isso, nem dessa forma, eles deixarão de estar junto a quem quer que seja que o esteja invocando e de escutar aquela invocação. Aquele espírito do qual foi invocado, porque o espírito, quando nós invocamos um espírito, ele atende sempre ao chamamento, à invocação que lhe é dirigido. Atende sempre. Claro que isso depende muito das condições em que se encontra, dado que há muitas circunstâncias que não o poderá fazer. Há muitas causas que podem impedir um espírito de atender à nossa vibração, à nossa sintonia, ao nosso chamamento. Em primeiro lugar, a sua própria vontade do espírito. Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal, o seu estado em que se encontra esse ser encarnado, o estado em que se encontra, aquele que chama, que invoca. Depois, as missões de que esteja, por exemplo, encarregado ou ainda ser-lhe, ou ainda poderá estar
fazendo uma missão qualquer, ou ainda, por exemplo, ser-lhe negado essa permissão para vir, dependendo, claro, de certas e determinadas fatores. Ou ainda porque há espíritos, salve Deus, meus irmãos, há espíritos que nunca podem, de certa maneira, comunicar-se. Nunca. Pela sua natureza, porque ainda pertencem a mundos inferiores a este planeta físico, à Terra. Dessa forma, eles não podem. Tampouco aqueles que se encontram em outras camadas, outras esferas. Nós aqui, quando falamos em camadas, quando falamos em esferas, em planos, é falar numa certa maneira de punição, porque os espíritos também são punidos, não é? A menos que lhe seja permitida uma especial permissão para o facto de acontecer, que lhe seja dado àquele espírito, porque anda aí muita gente, eu estou a falar isto porque anda aí muita gente, salve Deus, anda aí muita gente invocando certos e determinados espíritos que não são bons para cada um, para o acompanhamento, para a sintonia, para a vibração, para o dia a dia, para o equilíbrio no lar, o equilíbrio do médium. Esses espíritos não são muito bons, ou melhor, nada de bons, não é? Porque tudo tem que ter a sua utilidade, não é? Utilidade. Então, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde é invocado, do mundo onde é chamado. Tem que haver esse grau, esse adiantamento do espírito, também do ser físico, porque isso provoca grandes desarmonias, provoca grandes desequilíbrios da parte do médium. Porque nós médiuns, eu sempre digo que nós não somos super-homens, e não somos. Nós não somos super-homens. Nós agora estamos bem, poderemos ter as dificuldades físicas inerentes à situação atual do planeta Terra. Poderemos ter as nossas dificuldades físicas, mas estar bem espiritualmente. Quando nós não estamos bem fisicamente, quando nós não estamos bem psicologicamente, quando nós não estamos bem psiquicamente, quando nós ainda se metemos pior emocionalmente e espiritualmente, aí o caso muda de figura. O caso aí muda de figura. Muda de figura porquê? Porque nós trazemos para perto de nós muitas dores, muitas angústias, muitas tristezas, muitas agonias. E mais uma vez eu digo que nós somos sempre acompanhados, neste planeta físico, nós somos sempre acompanhados por espíritos. Nós somos sempre acompanhados por espíritos, e como somos acompanhados por espíritos, às vezes esses espíritos
podem não ser muito bons. Aqui está, por exemplo, esta questão. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem? Eles nos fazem sofrer. Isto neste livro que eu peguei agora aqui. Voltando aqui, outra página. Por exemplo, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Por exemplo, os nossos mentores, princesas, esses espíritos têm-nos uma devoção, um carinho, um amor, mas eles têm-nos devoção, mas eles não vão atrás da nossa conversa. Porque se eu cair, eles me acompanham, mas eles não caem comigo. Porque eu só caio porque eu quis. Eles não vão atrás de mim. Eles estarão aguardando, esperando que eu recobre os sentidos, me lembre que eles estão ali para me ajudarem. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais, daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. O que quer dizer que nós somos acompanhados por espíritos bons, por espíritos maus. Porque na parte etérica nós somos médiuns, poderemos dizer que conhecemos a parte etérica, não é? Nós poderemos dizer até em transporte, em sonho, nas mais variadas formas, cada um com a sua capacitação, cada um com a sua mediunidade, porque aqui entra a mediunidade a funcionar, cada um com a sua mediunidade. Cada um de nós pode dizer que já viu, conhece, já esteve nesses mundos etéricos, espirituais. Quer sejam evoluídos, quer sejam os inferiores. Pois é. Nós vimos uma infinita parte dos planos espirituais. Eu falo de mim. Eu já percorri um pouco também. Já percorri nestes anos todos. E a parte etérica, eu até me lembro o seguinte. A parte etérica, ela é bem povoada. Quer seja no plano que for. E eu, por exemplo, a última lembrança, não vou dizer quando é que foi, nem em que condições foi, a última lembrança, eu fui à parte etérica. Eu sei que fui ajudar, sei que fui na ajuda, porque também fui-me ajudar a mim, porque nós somos ajudados e vamos ajudar. Fui ajudar um irmãozinho, fui ajudar. Eu cheguei lá, eu vi um grande deserto. Eu vi um deserto, não era deserto, era igual aqui é o planeta físico, com rochas, com montanhas, com rios, enfim, com praças, com vilas, com cidades, mas é engraçado, eu só vi para lá uns 100 ou 200 espíritos. É como se aquilo tivesse desabitado, tivesse despovoado. Mas não, qualquer plano da parte etérica está super lotada. Super lotada. Quer seja no mundo evoluído, de Deus Pai Todo-Poderoso, que vão evoluindo nesses planos luminosos, quer seja dos vales negros. E nós quando lá vamos, vemos meia dúzia de espíritos, alguns até que a gente conhece, enfim. Mas porquê é que a gente não vê os outros? Temos aqui a parte de uma explicação simples da mesa evangélica. Por exemplo, da mesa evangélica ou dos tronos. Mas vamos à mesa evangélica. A mesa evangélica, quando é formada a mesa, quando
Enfim, quando é formada a mesa, quando se abre, começa o trabalho, é a passagem, não é? Dos nossos irmãozinhos, não é? Graças a Deus, que eles têm essa rica e feliz oportunidade. É a passagem ali por a mesa evangélica. A mesa evangélica tem 3 lados, que cada lado simboliza um estágio desse espírito, que eu aqui não vou entrar em pormenores, não vale a pena porque penso que já todos sabem. Cada lado da mesa tem a sua condição. Mas acontece que dos 3 lados tem uma condição igual para todos. É que aquele espírito que passa ali ao lado daquela ninfa, ao meu lado, eles não se veem uns aos outros. Eles não se veem uns aos outros, porque um está numa condição, outro está noutra, outro está noutra. Os que vêm, eles não se veem uns aos outros. O mesmo somos nós. Nós vemos aqueles do qual estamos nessa sintonia e nessa condição de ver, porque há lá milhares de outros espíritos e nós não os vemos. E nós chegamos lá e pensamos assim, isto está tão deserto, está tão vazio, mas isso é um engano nosso. A mesa evangélica, se estiver a funcionar 6 horas, é 6 horas que está a passar aqueles nossos irmãozinhos. E eles, nem o médium vê. Nem o médium vê os que passam lá e nem esses irmãozinhos veem aqueles que passam ali de lado. Eles julgam, cada um na sua condição, que estão ali sozinhos e que vão para a sua evolução sozinhos, para serem cuidados, tratados, enfim, nesses vários planos de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme a sua condição, conforme a sua condição, merecimento, enfim, dependendo aqui de muita e muita coisa, não é? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que eles não se veem. E nós, quando vamos ao mundo espiritual, para dar aqui resposta também a uma nossa irmã, quando vai ao mundo espiritual, que me disse que via poucos espíritos, que me fez uns áudios dizendo que via poucos espíritos. Pois é, não, os espíritos estão lá. Está super lotado. O mundo espiritual, ele está super lotado. Agora, não tem a condição de vê-los todos. Não tem. Vê aqueles que está em afinidade e, inclusive, se calhar até só vê aquele para o qual vai levar a ajuda. Para essa irmã que me perguntou isso. Que o mundo etérico estava um pouco desabitado cada vez que lá vai, cada vez que se vê lá pouco, movimento. Pois é, para já os planos etéricos eles se multiplicam e dividem em planos e planos e planos. Dentro do mesmo plano, há vários planos, há várias dimensões, há vários mundos, há várias capacitações, há vários melhoramentos, enfim, dentro do mesmo plano. E nós vamos a um. Nós não atravessamos. Nós ainda somos físicos. Nós vamos direcionados àquele espírito. Por exemplo, vamos à mesa evangélica, de novo. Agora vamos aos tronos. Nós vamos trabalhar nos tronos, o nosso mentor vem, porque ele é que é o médico, ele é que é o terapeuta, ele é que é o especialista, ele é que sabe, conhece, vê, sente, enfim, vê tudo o que faz falta. Mas de vez em quando vem lá um irmãozinho, não é? Vem lá um irmãozinho. O ser físico, o médium, nós não sabemos quando estão ali esperando. Nós não sabemos. Mas quando chegar à altura certa, o mentor dá a passagem. Aquele irmãozinho que estava ali esperando por aquela oportunidade nos tronos. O
que é que o doutrinador faz? A sua doutrina linda, bela e maravilhosa e a sua elevação. É, nos tronos, não é? Pois é. Nos tronos até poderá vir o caboclo, dependendo da energia que ficou, dependendo da energia que ficou, dependendo da energia que ficou no médium, pesada, densa, enfim, até pode vir o caboclo. E aqui de repente lembrou-me também que me fizeram uma pergunta aqui há dias. O caboclo pode vir nos tronos, como vai na linha de passe, pode vir. Acontece que o caboclo vem, para já o mentor avisa que vai dar passagem ao doutrinador, doutrinadora, avisa que vai dar passagem. Deu a passagem, o caboclo vem. Vem limpar, desimpregnar aquele médium, aquele mestre, aquela ninfa, vem tirar tudo que é lixo tóxico que estava lá. Não é que o mentor, o preto velho, preta velha, esse espírito de luz, não consiga manipular, ajudar e limpar o seu protegido. Não. São outras forças, com outras dimensões, com outras capacidades, que cada espírito manipula as suas energias. Cada espírito manipula as suas próprias energias. E como aquela energia que ficou ali é para os caboclos manipularem, eles vêm, manipulam, limpam, harmonizam o aparelho, aquele filho, aquela filha, tiram tudo o que é tóxico, acabam, partem. Não dão consulta, não dão mensagens, não dão recados, não dão nada. Não dão nada. Caboclo não dá mensagem, recado e outra. E caboclo é um mentor de luz. É um mentor de luz. É um mentor que se tem que ter muito, muito respeito, tal como um preto velho, tal como um médico da cura, tal como uma princesa, uma guia missionária, um ministro, um cavaleiro, qualquer outro espírito inserido dentro da corrente indiana do espaço e mesmo fora da corrente indiana do espaço. Porque nem todos os espíritos de luz se encontram dentro da corrente indiana do espaço. Há milhões de espíritos fora da corrente indiana do espaço. Mas caboclo é um espírito que não vem para fazer espalhafato ou barraca. Não, é um mentor de luz. Vem limpar, vem impregnar, vem aquele aparelho, vem tirar aquele lixo que está lá impregnado. Enfim, acabou de fazer o seu trabalho, partiu para os mundos de Deus Pai Todo-Poderoso. Volta o nosso mentor. Nosso mentor acabou de voltar, se calhar dá logo passagem a um irmãozinho. E nós vemos-o? Não, mas o nosso mentor viu que ele estava ali. Ele dá campo para ele vir. Nós sentimos. Nós, com certeza, sentimos. Lá vem o nosso irmão, a nossa irmã, doutrinador, aquele médium, com a sua linda e bela doutrina, o seu ectoplasma, a sua sintonia, o seu amor, fazer o encaminhamento desse irmãozinho. Fez a sua elevação, voltou o mentor. Nós, quando vamos ao mundo espiritual, em qualquer função que nós lá nos encontremos, nós não poderemos pensar que ele está meio desabitado. Não. Porque qualquer plano desse mundo etérico está super lotado. Agora nós poderemos não estar na condição, na harmonia, na condição de poder ver mais nenhum espírito. E como não vemos mais nenhum espírito, às vezes até circulamos à vontade.
não é? Circulamos um pouco à vontade, porque vemos uns bancos, vemos umas árvores assim meio, enfim, vemos meia dúzia de transeuntes, que são os habitantes da parte etérica, e nós ficamos com a ilusão que está lá pouco habitado. Nós vamos caminhando, às vezes vamos caminhando só, mas nós fomos lá fazer qualquer coisa. Uma coisa, isso é certo. Essa irmã que me perguntou isso, não se assuste, não pense que não foi lá fazer nada, porque nós fomos fazer alguma coisa. Todos nós vamos fazer alguma coisa. Não ver é já outra condição. O facto de não ver, isso é outra condição, mas pode sentir. Pode sentir, com certeza que pode. Então, meus irmãos, hoje é dia de levantar a moral. Ontem foi dia de fazer cair o mestre, a ninfa, não é? Hoje vamos levantá-los, porque já tiveram tanto tempo no chão, de ontem até hoje, não é? De ontem até hoje, já tiveram no chão, caídos. Então hoje vamos levantá-los. Por isso o título do vídeo de hoje vai ser: hoje é dia de levantar o mestre. Porque nós teremos de se agarrar a coisas boas também, a sintonias boas, e dar ouvidos a dar ouvidos a pensamentos, sintonias boas, porque as sintonias boas são aquelas que nos harmonizam, equilibram e levantam, na realidade levantam-nos a nós, e nós, com a nossa boa disposição, a nossa boa harmonia, contagiamos os outros ao lado. Contagiamos quem quer que seja ao lado. Essa é a realidade. Por isso, o tempo, eu sempre digo, o tempo que nós levamos, o ditado aqui em Portugal diz assim: o tempo que levou a fazer mal também é o mesmo tempo que leva a fazer o bem, não é? O tempo é o mesmo. Eu sei fazer uma coisa, por exemplo, eu pego aqui neste livro, não é? Eu pego aqui neste livro, eu sei ler, com certeza, mas eu agora vou fazer o seguinte: eu leio a primeira linha e da primeira passo para a terceira. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado perfeitamente, e assim de geração em geração. É uma coisa que não condiz, pois não. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado perfeitamente, e assim de geração em geração. Não, porque eu pulei da primeira para a terceira linha. Aqui nós temos o ditado que diz assim: o tempo que leva a fazer mal leva a fazer bem. Mas se eu ler: os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo, perfeitamente, e assim de geração em geração. Assim já bate certo. Porque nós, o mesmo tempo que levamos a criticar, a dizer mal o nosso irmão, a nossa irmã, leva a dizer bem ou a entrar numa sintonia de um padrão energético vibratório, porque o nosso ectoplasma, a nossa sintonia, o nosso padrão energético, a nossa vibração, se for num padrão bom, vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente. Deixemos o orgulho de lado, deixemos a vaidade de lado, deixemos a ignorância de lado e nos dediquemos, na realidade, com amor, humildade e tolerância ao próximo. Seguindo, ainda hoje eu tinha falado nele, vou falar seguindo os ensinamentos do grandioso Mestre Jesus, não é? O Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, que parece que faz 8 ou 10 dias que ele saiu de cá deste mundo físico. Eu tenho a noção que
habitei cá nesse tempo. Eu já falei isto uma vez ou duas. Eu tenho o pressentimento que já habitei cá nesse tempo. E como eu tenho esse pressentimento, se calhar vocês também cá estavam. Desse lado. Todos nós já cá estávamos desse lado, nesse tempo. Só que de lá para cá, nós viemos, sabe-se lá quantas vezes, e erramos todas as vezes. E esta, a ver se esta fazemos a diferença da melhoria, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço com muito carinho, muita amizade, com muito amor, que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai, todo, acima de qualquer coisa, que Deus Pai Todo-Poderoso, que é a força suprema de todo este planeta, de todas as coisas visíveis e invisíveis, que a Virgem Santíssima, que foi a única mulher neste planeta com a capacitação de gerar o Filho de Deus, o Mestre Jesus. E depois, com a proteção da espiritualidade maior, do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila 4i108, e dos nossos mentores. Esses espíritos de luz, de amor, de esperança, de fé, de prosperidade, de humildade, de tolerância, equilíbrio, harmonia, bom, por aí vai, não é? Vovozinha, salve Deus, vovozinha Maria Conga, também, graças a Deus, vovozinha Maria Conga. Essas lindas e belas princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros e as queridas guias missionárias. E, sem esquecer, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, o Tiãozinho e a Justininha, povo de Maiante, povo de Aruanda, povo de Cachoeira, Sereias de Emanjá, povo das águas. Que todo esse povo bendito, o povo cigano, nos possa ajudar a harmonizar a nossa jornada, para que possamos, em Cristo Jesus, partir com barra em Cristo Jesus, no auxílio do nosso irmão, da nossa irmã, que está ali de braços esticados, quer seja físico, quer seja desencarnado. Desejando a todos uma abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.